Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 11, e o versículo 27 ao 32. E o tema desse mensagem, desse estudo bíblico, é a verdadeira felicidade. Vale? Claro que também estaremos aí falando sobre a señal que pediu a generação perversa, pero a verdadeira felicidade está involucrada aí nesses dois versículos 27 e 28. Dijo assim a palavra do Senhor. Em la versão, la palavra que dijo assim: Mientras Jesus dizia essas coisas, uma mulher que estava entre a gente exclamou: Feliz la mulher que te deu a luz e te criou a seus pechos. Jesus lhe contestou: Felizes, más bien, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Como había seguido reunindo-se muita gente ao seu alrededor, Jesus volviu a tomar a palavra e dijo: Esta gente es mala, pide uma señal milagrosa, pero não tendrá mais señal que la del profeta Jonás. Como Jonás foi uma señal para os habitantes de Nínive, assim também o Hijo del Hombre será uma señal para esta gente. La reina del sur se levantará no dia do juízo, junto com todos os que formam esta geração, e los condenará, porque esta reina vino desde terras lejanas a escuchar a sabedoria de Salomão. E aqui há alguém mais importante que Salomão. Os habitantes de Nínive se levantarão e no dia do juízo, junto com toda esta gente, e la condenarão, porque eles se converteram a escuchar o mensagem de Jonás, e aqui há alguém mais importante que Jonás. Amém? Estarei orando. Padre Santo, aqui está sua mensagem, sua palavra. Senhor, alumbra nossas mentes, nosso coração, para que podamos entender, e não somente entender tu palavra, mas também, Senhor, poner em prática. Honre mis lábios, honre, Senhor, os ouvidos de los oyentes, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Então, se aqui Jesus está ministrando, predicando a palavra, mientras ele dizia essas coisas, o que foi dito é que Jesus estava ministrando que a casa dividida contra si mesmo, um reino dividido, e falou do espírito imundo que sai da pessoa, e quando volve com sete maiores, quando não tem agir o Espírito Santo na vida da pessoa. Pero mientras estava dizendo estas coisas, uma mulher de entre a multitud levantou a voz e lhe disse: Bem-aventurado. Então, bem-aventurado, a tradução de bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado el ventre que te trajo e os senos que mamaste. Então, esta mulher estava dirigindo este elogio à la madre de Jesus, porque Jesus estava ministrando estas palavras para uma gente que valorava grandemente a relação familiar. Recuerda-se que para os judíos a genealogia é muito importante. Eram garantias importantes de parte do povo que era escolhido de Deus. De la genealogia sabia se venia o Messias. Da genealogia sabia se era da descendência de Abraão, se era descendência do rei Davi. Então, se aqui esta mulher está falando de la madre, pero Jesus, sem ser muito agressivo, com muita educação, ele põe esta mulher em seu sítio, porque pode ser ter privilégio de ser cercana a Jesus, ser parente de Jesus, porque Jesus tinha irmãos que aún mientras Jesus estava vivo, não tinha se convertido ao Evangelho, não tinha aceitado ao Senhor Jesus como seu Salvador. Pero Maria era obediente ao Senhor. Certa vez, ele estava em Caná, numa boda, e
acabou-se o vinho. E ela pediu para Jesus fazer algo. E Jesus falou que aún não era sua hora de se manifestar como Messias. E ela falou para seu serviçal: fazei tudo que ele vos disser. Então, se aún siga este mandamento de Maria, fazer tudo que Jesus nos ordenar. Pero aprendemos já, no capítulo 8 já de Lucas, aprendemos que Jesus falou o seguinte, capítulo 8, versículo 21, quando estava este vínculo entre pessoas, família, Jesus falou o seguinte, então respondendo lhe dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Então aqui entendemos que por mais privilegiado que somos de ter um padre pastor, de ter uma madre que exerce alguma função na igreja, de ter alguma coisa assim, Jesus está falando que o melhor vínculo é o vínculo espiritual com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus, através da palavra de Deus, através da obediência de sua palavra. Então, esses versículos 27 e 28 está aí, nos mostrando que mais bem-aventurado são as pessoas que escutam a palavra de Deus e põem em prática. Porque não é solamente escutar. Esta mulher, nesse momento de emoção momentânea, expressou aí, não? Que bem-aventurados, bem-aventurado a mulher que é te dado a luz. Pero Jesus está ponendo aqui as coisas no sítio, que mais bem-aventurado são aqueles que escutam a palavra e põem em prática. Porque escutar a palavra, muita gente escuta, pero poner em prática é que são eles. É que é a diferença. A pessoa, quando Jesus estava falando do sembrador, o sembrador saiu a sembrar e parte da semilha caiu no caminho e parte de outra semilha caiu entre os espinos e outra semilha caiu no pedregales, pero outra parte caiu em terra buena. E ele foi explicando que todos esses 4 tipos de solo são pessoas que escutam a palavra. Uma escuta a palavra e não entra em seu entendimento. Outra escuta a palavra pelas preocupações da vida, não permite trazer fruto. Outra escuta a palavra pelas ansiedades, as preocupações da riqueza deste mundo, ahoga a palavra. Pero a palavra que cai em terra buena são aqueles que escutam a palavra, se esforçam com perseverança para dar fruto, para obedecer. Então, a palavra de Deus é poderosa, é viva, é eficaz, mais penetrante de qualquer espada de 2 filos, pero necessita entrar em meu coração, em minha alma. Necessito reconhecer que a palavra de Deus é palavra de Deus, não é palavra de homem. A palavra de Deus, dijo o Senhor Jesus, que passará céus e terra, mas a palavra dele não passará. A palavra do Senhor, quando sai da boca de Deus, ela obra para o que foi designada. Então, irmãos, vosotros que está escutando esta palavra, a palavra do Senhor, ela é lâmpada para nossos pés e lumbreira para nosso caminho. A palavra do Senhor orienta a pessoa onde deve seguir, onde deve caminhar. A palavra do Senhor criou céus e terra. A palavra do Senhor é viva. Quando nós nos confiamos em ela e damos valor a esta palavra. Constante obediência à palavra do Senhor nos faz crescer em fé e em esperança. Porque a palavra de Deus, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E através da fé crescemos, porque a fé é a moneda espiritual. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, se uma vez que escuto a palavra, creio nesta palavra e pongo em prática, tenho o resultado esperado da palavra de Deus para minha vida. A palavra do Senhor para nossa vida é buena, perfeita e agradável. Amém? Agora nos versos 29, acabamos de ver aqui qual é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é quando eu recebo a palavra do Senhor, atesouro ela como propriedade minha, pongo ela em meu coração para não pecar contra Deus. A palavra do Senhor é meu escudo, é minha orientação.
Então aqui, sou feliz, porque a palavra do Senhor hace de mim um hijo de Deus. Amém? Agora vem aqui o verso 29. E apinhando-se a multitud, quer dizer, aglomerando a multitud, começou a dizer: esta geração mala. Irmã, aquela geração foi a geração que crucificou a Jesus. Aquela geração foi que viu os milagros de Jesus e rechaçou a Jesus. Aquela geração teve o privilégio de ver o verbo vivo que se hecho carne e habitou entre nós outros. Aquela geração rechaçou o amor de Deus, porque Jesus é conhecido como o amor de Deus que foi enviado ao mundo. Então aqui Jesus deixa claro, esta geração é mala, demanda um sinal, pero o sinal não será dado. O sinal que estavam pedindo eles queriam um sinal sobrenatural, assim como Elias fazia descender fogo do céu, coisas assim, abrir outra vez o mar rojo, ou se não allí, abrir o rio Jordão, fazer algo precioso que atrape a atenção de eles. Mas Jesus não vai fazer espetáculos para as pessoas que querem somente ver um espetáculo e não tomar uma decisão em sua vida. E seguiu esta geração pedindo sinal. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, a multitud pediu um sinal: se eres o Filho de Deus, decide-te daí. E os dois que foram crucificados ali, ao Senhor ao lado, no meio do Senhor, e ao lado um estava blasfemando, burlando: se tu eres o Filho de Deus, decide-te daí. Pero um que ha escutado a mensagem, deu crédito à mensagem, reconheceu Jesus como Rei, como Senhor, como Messias, e falou: recuerda-te de mim quando entrares em seu reino. Jesus alçou a sua cabeça e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, não necessitou para aquele que foi crucificado ao lado do Senhor fazer um milagre. Não, ele viu que ali estava delante dele o Messias, o Cristo, o Cordeiro de Deus, que quita o pecado do mundo. Pero volvemos ao texto, no verso 29, demandam uma señal, pediram esse señal, pero Jesus falou que não ia dar um señal de espetáculo ali, senão seria dado solamente a señal de Jonás. Jonás foi um señal, pero qual foi esse señal de Jonás? Deus lhe pediu a este profeta que pregara uma mensagem de juízo a esta cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade violenta. Os guerreiros de Nínive eram umas pessoas que não tinham piedade, que não tinham misericórdia. E Jonás não queria predicar para eles, porque sabia que Deus é misericordioso, que Deus é um Deus perdonador, mas também a ira de Deus poderia ser derramada se rechaçar essa mensagem. Então Jonás predicou ali, em 40 dias, Deus estará condenando esta cidade. Uma mensagem curta, uma mensagem de juízo, não uma mensagem de esperança. E o povo de Nínive escutou e se arrependeu, ayunou. O rei de Nínive se pôs em ayuno, em oração, não somente o rei, o povo, também os animais. E Deus perdonou Nínive. Então aqui, a mensagem de Jonás são dois: é a mensagem de arrependimento, mas também Jonás é sua própria mensagem, porque Jonás desobedeceu a Deus. Deus ordenou para que Jonás fuera para Nínive. E Jonás huiu da presença de Deus para a cidade de Tarsis, querendo se ocultar da presença e do propósito de Deus para ele. Você que está me escutando, eu quero te dizer algo. Não logramos huir do propósito de Deus para nós outros. Se Deus tem um propósito, se Deus tem uma missão para nós outros, não logramos fugir. Não temos lugar para estar onde a presença de Deus também não nos alcance. Jonás comprou um bilhete e foi em direção a Tarsis, que digo os historiadores que é em Espanha, ali em Cádiz.
Então eu quero te dizer o seguinte, ele comprou o bilhete, entrou no barco e foi para o fundo do porão e começou uma tempestade muito grande que golpeou aquele barco, enviada pelo Senhor. Isso está no livro de Jonás, tu pode estudar em sua casa, capítulo 1, capítulo 12, capítulo 3 e o capítulo 4, são 4. Então eu quero te dizer o quê? Que ali, nessa tempestade, os marinheiros começaram a clamar por seus deuses, começaram a clamar para que tivera a solução, a salvação. Sabe o que ocorreu? Lançaram suerte, e a sorte caiu em Jonás. O capitão do barco perguntou a Jonás qual era seu ofício. E ele falou, eu sou hebreu, profeta de Deus. E ele falou, e que tu haces? Por que não ora? Pida a seu Deus algo. E sabe o que ocorreu? Jonás falou o seguinte, tudo que está ocorrendo é por minha culpa. Lança-me no mar e vai cessar essa tempestade. E os marinheiros com temor e temblor lançaram Jonás no mar. E ha venido agora um peixe, um grande peixe, e engoliu Jonás. E Jonás se quedou 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe. Hasta que dali clamou o Senhor, e o Senhor restaurou outra vez o ministério de Jonás. E esse grande peixe foi ali e vomitou o profeta. E esse é a señal do profeta Jonás. O mensagem de Jonás de arrependimento e sua própria história está ali 3 dias no ventre do grande peixe e 3 noites e depois ser vomitado fora, porque Jesus ha venido trazer uma mensagem de salvação, porque ele não quer que nada se perda. Ele ha venido buscar e salvar o que se havia perdido. Pero também Jesus se quedou 3 dias ali no sepulcro, pero ao 3º dia ressuscitou o Senhor, ressuscitou e nos deu uma ordem para ir por todo o mundo e predicar o evangelho a toda criatura. Este é o sinal que Cristo no 3º dia iba a ressuscitar, porque ele é o Hijo de Deus. A morte não logrou detener a Cristo. O pecado jamais foi allí uma ocasião para a caída de Cristo. Cristo jamais pecou. Caminhou nesta terra, perdonou, sanou, ha hecho os milagros e Deus exaltou ele. E ele está à sua destra, intercedendo por nós outros. Este é a señal do profeta Jonás. Pero aqui o texto não somente utiliza o profeta Jonás. La reina del sul, verso 31, se levantará en el juicio com os homens dessa geração e los condenará, porque vino de los confines de la terra a oír a sabedoria de Salomão. E aqui mais que Salomão em este lugar. A reina del sul é a conhecida a reina de Sabá, e a história de ela se encontra em 1 de Reis, capítulo 10. E ela ha venido de lejos a escutar o mensagem de Salomão, a sabedoria de Salomão, porque escutou. E quando ele viu a sabedoria e aprovado Salomão com os enigmas, com perguntas difíceis, e viu sua casa, viu as ornamentações, viu os servos, e ha contestado o seguinte: tudo que eu escutei em minha terra não é nem a metade do que ha visto. E qual é a lição de la reina de Sabá? Que Cristo, a sabedoria de Deus em persona, estava ali, ensinando o reino de Deus, ensinando o perdão, ensinando o sermão del monte. Mas bem-aventurado és os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Então, se Jesus estava ensinando perdonar seu prójimo, estava ensinando não é mais dente por dente e ojo por ojo, mas amar seu prójimo como eu és amado. Então, se Jesus está ensinando que o reino de Deus é um reino de amor, um reino de perdão, ele é maior que Salomão, ele é maior que Jonás, porque Jesus é mais grande do que os que proclamam a palavra de Deus, porque ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus, ele é o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que se foi hecho seria hecho.
Então é por isso que ele falou que os ninivitas e a reina de Sabá se volverão a Deus com muito menos evidência, se volver a Deus com muito menos evidência do que Jesus estava dando a hora para seus ouvintes. A reina de Sabá não necessitou muito para reconhecer a sabedoria de Salomão. Os ninivitas não necessitaram muito para reconhecer que Deus estava ali cobrando dele um arrependimento. A mensagem de Jonás era curto. Pero nós outros agora, porque às vezes vemos esses textos bíblicos e não fazemos uma aplicação para nós outros, porque podemos ser como esta geração mala, porque temos privilégios. A responsabilidade leva consigo privilégios. É melhor, ao revés, os privilégios levam consigo responsabilidade. E nós outros temos 3 privilégios, 3. O primeiro é que temos a Bíblia à nossa disposição, a palavra de Deus. Não foi fácil chegar este livro a nossas mãos. Se ha pagado um alto preço para que chegara hasta nós um exemplar da palavra do Senhor. Os tradutores da Bíblia ao espanhol, Casiodoro de Reina e Cipriano de Valera, foram perseguidos por la Inquisição. Se salvaram de morrer em la hogueira graças ao que puderam dizer para o estrangeiro. Outros, como Juanillo Hernández, foram torturados para que delatara a todos os protestantes que conheceram e deram sua vida por causa da palavra de Deus para entrar esta palavra santa, poderosa em Espanha, nossa terra amada. Outro tanto sucedeu em outros países como Inglaterra, onde Wycliffe, o primeiro tradutor, e Tyndale, que deram lá em Inglaterra a primeira Bíblia impressa, sofreram. No indicible, por último, deram suas vidas por la palavra de Deus. Não há outro livro que haja sido custado tanto para que for impresso como a Bíblia. Em los países de habla espanhola, se considera a Bíblia Reina Valera como um clássico. O que quer dizer, para muitos, um livro del qual se ha ouído falar muito, pero quase poucos não querem ler a Bíblia. Por isso que se torna um clássico. Temos um privilégio de possuir um exemplar da Bíblia, de qualquer das várias edições que há. Por exemplo, hoje estamos aqui lendo, estudando a versão, a palavra, e também Reina Valera. Agora tem tantos aí outros exemplares disponíveis que temos para nós outros e não nos damos conta, não valoramos. Então, se a palavra de Deus em nossa mão, em nossa língua. Outra, a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, a hora tu pode desfrutar da presença do Espírito Santo onde tu está, em sua casa, aqui na igreja. A hora quando tu está escutando essa mensagem, seja pelas redes sociais, pero Jesus falou em João capítulo 16, verso 13 ao 14, que diz assim: pero quando venga o Espírito de verdade, Ele os guiará toda a verdade, porque não hablará por sua própria conta, senão que hablará tudo o que oyere, e os hará saber as coisas que haverão de venir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío e los hará saber. Então, se o Espírito Santo nos revela a palavra, nos dá entendimento, nos ensina. Pero para isso, nós outros devemos estudar a palavra do Senhor. É por isso que o Senhor falou: mas bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra e põem por obra. A palavra do Senhor não é como se for um troféu que se queda ali em la estanteria. Não, necessita escutar e pôr em prática. Se é nesta área que tenho que estar obrando, se eu estou em pecado, se eu estou mentindo, se eu estou o que fuera, necessito cambiar de vida. Eis através da palavra o Espírito Santo aí obrando. Privilégios, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Outro privilégio é desfrutar de libertar para cultuar o Senhor. Consideramos um direito, e na verdade lo é, pero tem pessoas que estão com esse privilégio, que ha custado muitos para outras pessoas, e o mais malo, que as pessoas têm o privilégio de vir ao culto e de não vir ao culto também. Existem países que é proibido o culto, China, Arábia Saudita, Coreia do Norte. Pero nós que temos a oportunidade de cultuar a Deus, menospreciamos.
Então seremos como esta geração mala, conforme Jesus falou. Pede um sinal, não será dado outro sinal a não ser do profeta Jonás. E a reina del sul se levantará com o povo de Nínive para estar aí condenando esse povo da geração mala. Mas será que nós outros somos melhores ou piores do que essa geração? Quando menospreciamos a palavra, quando menospreciamos o Espírito Santo, quando menospreciamos a oportunidade de cultuar e alabar a Deus. A palavra do Senhor é o seguinte, que nós outros devemos ter temor e temor, porque a oportunidade de ouro está nos dando para adorar a Deus, para seguir o Senhor, para sermos luz, para sermos la sal. Não necessitamos mais de señal do cielo. A melhor señal é quando as pessoas veem a ti transformado, porque o Espírito Santo ha cambiado nossa vida. A melhor señal é que nosso vizinho, nossa família, veja que a sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, nos purificou de todo pecado. Pero nós outros devemos estar dando testemunho, frutos, porque o árvore é reconhecido por seus frutos. Se eu sou um filho de Deus, tenho que praticar as obras de Deus, viver como Cristo viveu, como o Espírito Santo nos orienta, porque se sou lleno do Espírito Santo, necessito ser guiado pelo Espírito e viver no Espírito. Esta é a palavra do Senhor para hoje. Mais felizes são aqueles que obedecem a palavra. E a señal para nós outros é que nossa vida agora foi transformada. A señal de Jonás é que Cristo morreu, pero ressuscitou. A señal desta reina de Sabá é que Deus, através do Espírito Santo, está nos dando sabedoria para viver uma vida feliz e bendecida, porque sua graça está sendo derramada em nossa vida. Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus e vamos estar orando por este mensagem, que esse mensagem venha alcançar os corações e que venha estar aí cambiando a história de muita gente, e que o Senhor não necessite estar condenando, mas que o Senhor esteja aí salvando as pessoas, que as pessoas venham estar reconhecendo como Nínive, como a cidade de Nínive, que necessita pedir perdão ao Senhor, que as pessoas necessitam reconhecer que nos devemos acercar ao Senhor para receber esta sabedoria que vem do alto, que o Espírito Santo venha llenar nossa vida, em nome de Jesus, que aproveitemos todos os momentos de culto, de adoração para celebrar aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Senhor, meu Deus e Padre, graças te dou, Senhor, por esta oportunidade. Te pido perdão, Senhor, por nossos falhos. Te pido perdão, Senhor, porque de muitas vezes pedimos, Senhor, uma señal de Deus para nossa vida. Pero, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a crer em Tu palavra como ela é, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a poner por obra Tu palavra. Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, a sermos como Jesus. Senhor, não queremos ser ingratos, não queremos ser desobedientes. Queremos, Senhor, ser fieles a Ti. Senhor, que todo espírito de incredulidade caia por terra, Senhor. Que venhamos ser, Senhor, como Tu queres que sejamos, Senhor. Bendiga nossa vida, Senhor. Esses privilégios que Tu nos has regalado, Senhor, da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo, de ter um local para cultuar e alabar Su nome, Senhor. Não venha, Senhor, agora, Senhor, nosso espírito de ingratitude, mas que venhamos ter, Senhor, um espírito, Senhor, sensível, humilhado e reconhecer os favores sendo derramados sobre nossa vida. Bendiga Espanha, bendiga as nações, Senhor, com salvação. Senhor, em nome poderoso de Jesus, guarda-nos, Senhor, livra del mal, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Padre, e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós outros, desde agora e para sempre. Amém e amém. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor.